Olá, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos resolver aí alguns itens, tá? Envolvendo algumas questões envolvendo exponencial e logaritmo. Então, vem comigo, eu sou o professor Carlos Sgrobel e vamos viajar juntos, tudo bem? Então, olha só, iniciamos aí com itens do segundo vestibular de 2010 da prova da Universidade de Brasília. Então, vamos lá, olha só. Item número 50. Considere que o professor Laboriel tem assumido que a população do Brasil pudesse ser descrita por essa função exponencial que você está vendo aí, beleza? Tá? Mas, na realidade, essa população é corretamente expressa por essa outra, em que, em ambos os casos, T é a quantidade de anos decorridos após 1920, ou seja, T igual a zero corresponde ao ano 1920, e T igual a 80 ao ano 2000. Nesse caso, considerando que a população brasileira em 1920 e em 2000 era respectivamente de 30 milhões e 170 milhões de habitantes, diferentemente dos 200 milhões previstos pelo professor, e assumindo 0,7 como valor aproximado para ln de 2, B menos A é menor que 1/100. Vamos lá, olha o que nós vamos fazer aí, meus queridos. Olha só, inicialmente, nós vamos pegar essa função aqui, né? Que é a do professor Laboriel. Esse M e esse N que aparece aqui são os valores iniciais. Então, você pode observar que o M vai ser igual ao N, que vai ser igual aí aos 30 milhões. Eu vou trabalhar com 30, porque aí fica subentendido a ideia dos milhões, tá bom? Nossa unidade de medidas aí, milhões, tá? Agora, vamos pegar o Q, né? Nós vamos determinar o B. Então, nós vamos pegar o Q de 2000. O Q de no ano 2000 é o Q de 80. Então, pegando aí o Q de 80, vai ficar 30 vezes o E, o B é o que eu quero, vezes 80. Beleza? E isso vai ser igual a 200 milhões. Então, 200. Você simplifica, quer dizer que E elevado a 80B é igual a 20 terços. Beleza? Então, E elevado a 80B é igual a 20 terços. Tranquilos? Se eu aplicar o ln dos dois lados, vai ficar 80B, se eu usar a propriedade do pedala Robin, né? E o ln de E1 é igual a ln de 20 sobre 3. Beleza? Tá? Então, quer dizer que o B é igual a ln de 20 sobre 3 sobre 80. Quando eu pegasse lá a função P de T, né, que é o que é corretamente expresso, a única diferença é que ao invés de 200 ele ficar 170. Então, você tem, analogamente ao que nós fizemos, que o A é igual a ln de 17 sobre 3 Então, 17 sobre 3 dividido por 80. Agora, quem vai ser o nosso B menos A? Vai ser, ó, ln de 17 menos ln de 3, né? Deixa eu pegar aqui, que vai ser ln de 20, né? ln de 20 menos ln de 3, porque está dividindo no logaritmando, sai subtraindo na mesma base. Aí menos o A, então vai ficar menos
ln de 17, aí vai ficar mais ln de 3, né? Isso tudo dividido por 80. Então, o B menos A, ele vai ser igual. Aí vai ficar, ó, ln de 20 menos ln de 17. Então, vai ficar ln de 20 sobre 17. E sobre 80. Para ficar aqui com 100, como aparece aqui, ó, basta você multiplicar aqui por 1,25. Então, se eu multiplico embaixo por 1,25, também vou multiplicar em cima. Aí observe que esse carinha aqui, ó, ele é um pouquinho maior que 1, né? Quando eu pegar isso, é menor que ln de 2 sobre 100. E o ln de 2 é 0,7. Então, quer dizer que isso é menor que 0,7, né, que é o ln de 2, sobre 100. Isso quer dizer que o nosso item 50 ele está correto. Beleza? Um item bacana, né? Vamos para o nosso próximo item da mesma prova. Aqui ele fala da Segunda Guerra Mundial, né? O maior e mais sangrento conflito de toda a história da humanidade envolveu as forças armadas de mais de 70 países, opondo os aliados às potências do eixo. Aí ele fala que a guerra começou em 1º de novembro de 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha, e as subsequentes declarações de guerra da França e da Grã-Bretanha, e prolongou-se até 2 de novembro de 1945. Mobilizou mais de 100 milhões de militares e foram mortas 70 milhões de pessoas, cerca de 2% da população mundial da época, a maioria das quais civis. Alemanha, Itália e Japão foram as principais nações que lutaram pelo eixo, e pelos aliados lutaram principalmente Grã-Bretanha, França e União Soviética, Estados Unidos da América e China. Ao final da guerra, com a rendição das nações do eixo, foi criada a Organização das Nações Unidas. Teve início a Guerra Fria entre Estados Unidos da América e União Soviética, países que emergiram do conflito como superpotências mundiais. E acelerou-se o processo de descolonização da Ásia e da África. A figura 1, né, ilustra o número de mortos na Segunda Guerra Mundial, dos países envolvidos no conflito, e a figura 2, o percentual de mortes entre civis e militares dos países aliados e do eixo. A partir das informações do texto e das figuras acima, julgue os itens 82 a 91, considerando que em 2005, 60 anos após o fim do referido conflito, o valor oficial registrado da população mundial era de 6,5 vezes 10 a nona pessoas. Então, 6,5 bilhões de pessoas. E assumindo 0,64 como valor aproximado para ln de 1,9. Beleza? Então, vamos lá. Se a população mundial ao longo dos anos for estimada pela função, né, novamente uma função daquele tipo, ó, lembrando que o Azinho é o valor inicial, em que T representa a quantidade de anos decorridos desde 1945, então B é igual a ln de 13 sobre 7 elevado a 1 sobre 60. Olha só, esse A é de 1945, é a população mundial inicial, né? Em 1945, ele disse que tivemos 70 milhões de pessoas mortas, que isso representa 70 milhões, representa 2%. A população, então, em 1945, representa 100%. Observe que isso aqui é 50 vezes isso, né? E 50 vezes 70 é 3.500. Então, a população aí é de 3,5 bilhões. Agora, vamos lá determinar aí o B, né? O B. Nós sabemos que 60 anos depois, né, em 2005, então, P de 60,
Nós temos aí 6,5 vezes 10 a nona. Né? Olha só, meus queridos, quem é o P de 60? É o 3,5 vezes 10 a nona, vezes o E elevado a B, vezes 60. Isso é igual a 6,5 vezes 10 a nona. E aí, o que você pode fazer? Simplificar o 10 a nona. Vai ficar E elevado a 60B é igual a 6,5 dividido por 3,5. Como você quer expoente, aplica ln dos dois lados. Ó. E elevado a 60B é igual a, multiplicando aqui por 2, né? Vai ficar 13 sétimos. Vai ficar, então, 60B. Então, pedala, Robinho, né? Pedala, Robinho, toma. Então, 60B é igual a ln de 13 sétimos. Observou que aqui tem um 60, então B vai ser 1 sobre 60 ln de 13 sétimos. Isso aqui pode voltar para cá, ó. Então ficaria B é igual a ln de 13 sétimos elevado a 1 sobre 60. Isso quer dizer que o nosso item está correto. Por haver divergência nesse item, o item foi anulado da prova original. Mas um item bacana, né? Um item bacana não teria o porquê eles anularem mais um item de exponencial aí envolvendo logaritmo. Olha só, 86. Se a Segunda Guerra Mundial ao longo dos anos fosse estimada pela função Q de T, isso, né, em que T representa a quantidade de anos decorridos após 1945, então a população mundial em 2005 seria no mínimo 2,5% superior ao valor oficial registrado. Vamos ver então. Vamos calcular aí, segundo essa função, o Q de 60. Lembrando que aquele Mzinho ali é o valor em 1945, nós já calculamos, que é 3,5 vezes 10 a nona. Aí ali vezes E elevado a 4 sobre 375 vezes o T, que é 60. Aí calculando aqui, ó, ele fez uma jogada bacana nessa questão. Olha só. 3,5 vezes 10 a nona vezes E, se você pegar 240 e dividir por 375, vai dar 0,64. Aí, ó, quem é o E elevado a 64? Aí é que veio a jogada que ele fez, ó. Quando você pega assim, ó, ln e assumindo 0,64 como ln de 1,9. ln de 1,9 é igual a 0,64. Aplica aqui a definição de logaritmo, né? Como que a gente aplica a definição de logaritmo? Ó, regra da bundinha. Isso quer dizer que E elevado a 0,64 é igual a 1,9. Então, você vai voltar lá no Q de 60 e vai fazer 3,5 vezes 10 a nona, isso vezes 1,9. Esse cálculo aí vai dar 6,65 vezes 10 a nona. Beleza? Teríamos 150 milhões de pessoas a mais do que o previsto ali, né?
Aí como que você calcula agora o percentual que você tem a mais? Você pega esse 6,65 vezes 10 a nona e divide pelo 6,5 vezes 10 a nona. Dividindo isso aí vai dar 1,023 aproximadamente. O aumento é o que passou de 100%, é o que passou de 1. Ou seja, é aquele 0,023, ou seja, de 2,3%. Então, é no mínimo 2,5% superior? Não, quer dizer que o item está errado. Beleza? Item bacana também, né? Agora, nós vamos para uma prova de 2010, primeiro de 2010, uma questão inteira bacana, tá? Que ele fala assim, ó. Pode-se determinar o instante da morte de um organismo utilizando-se a lei de resfriamento de Newton, segundo a qual a taxa de variação da temperatura de um corpo é proporcional à diferença entre as temperaturas do corpo e do meio externo. Nesse sentido, suponha que, na investigação de um homicídio, a temperatura do cadáver encontrado em graus Celsius, de horas após o óbito, seja dada pela função, né? 22 mais 10 vezes e elevado a menos kt, em que t0 igual a 0 representa o instante em que o corpo foi encontrado. T menor que 0 corresponde em módulo à quantidade de horas decorridas antes da descoberta do cadáver. T maior que 0 representa a quantidade de horas decorridas desde a descoberta do corpo e calma constante positiva. Admitindo que nessa situação hipotética, na hora do óbito, a temperatura do corpo era de 37 graus Celsius e que 2 horas após a descoberta do corpo a temperatura era de 25 graus, e considerando Ln de 2 igual a 0,7, Ln de 3 igual a 1,1, Ln de 5 igual a 1,6, julgue os itens de 44 a 53. Item de número 44. Olha só. Você vai perceber que é muito importante você dominar propriedades de logaritmo. Dominando as propriedades de logaritmo, tá? Você consegue resolver toda e qualquer questão de função logarítmica, seja da UNB, seja da Universidade Católica, seja do INSEUB, seja da onde for, tá bom? Então vamos lá. No instante em que o corpo foi descoberto, sua temperatura era inferior a 30 graus. No instante em que o corpo foi descoberto, meus queridos, é o T de 0. E o T de 0 é 22 mais 10 vezes E elevado a menos K vezes 0. K vezes 0 é 0, E elevado a 0 é 1. 1 vezes 10 é 10, mais 22. Isso é 32 graus. Ele está dizendo que a temperatura era inferior a 30. Isso quer dizer que o nosso item 44 está errado. Item de número 45. Olha o que diz o item 45. A função t é inversível, e sua inversa é dada por. Nós já vimos que a inversa de uma função exponencial é uma função logarítmica. Como obter? Ó? O 22 está positivo, já passa ele negativo. T menos 22 é igual a 10. Como esse expoente está negativo, então você inverte. Ó. E elevado a kt. Aí o que você vai fazer agora? Troca o t menos 22 e o e elevado a kt de lugar. Como que vai ficar? Vai ficar assim. E elevado a kt, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a 10 dividido por t menos 22. Aí, como você quer derrubar expoente, aí entra a ideia do logaritmo. Então, logaritmo neperiano, logaritmo natural, de e elevado a kt vai ser igual a logaritmo natural de 10 sobre t menos 22. Aí o que você faz? Você dá um pedala Robinho, toma. Aqui ele vai tombar. Você vai ficar com kt. Todo mundo sabe que o ln de e é quanto? Quando logaritmando é igual a base, é 1, né? Então, kt é igual a ln de 10
dividido por T menos 22. Você passa o K para lá, então T vai ser igual a 1 sobre K vezes ln de 10 sobre T menos 22. A inversa de uma função logarítmica é uma função exponencial, e a inversa de uma exponencial é a função logarítmica. Observe que o item de número 45 está correto, beleza? Olha o item de número 46. O valor de K em H-1 é superior a 5 oitavos. Como que a gente determina o K? Olha só. Aqui, nós temos que T é 1 sobre K, Ln de 10, taranã. Nós podemos pegar essa informação aqui, ó. 2 horas após a descoberta do corpo, a temperatura era isso. Então, ó, coloca o K aqui, ó. K é igual a 1 sobre 2, né? Que o T vai mudar de lugar com K. Ln de 10 sobre, quem é o T? 25 menos 22. Que é 3, né? Então, vai ficar 1 sobre 2. Quando eu tenho uma divisão no logaritmando, sai subtraindo na mesma base, né? Quem é o ln de 10? O 10, ele é a mesma coisa que 2 vezes 5. E quando eu tenho um produto no logaritmando, sai somando na mesma base. Isso quer dizer que o nosso K ele vai ser meio. O ln de 2 é 0,7. O ln de 5 é 1,6. E isso você precisa saber de qual é salteado? Não, ele deu. E o ln de 3 é 1,1. Isso quer dizer, então, que o nosso K ele é igual a meio vezes 0,7 mais 1,6 é 2,3, menos 1,1 é 1,2. Então, ele é 0,6. E 0,6 é menor que 5 oitavos. O 5 oitavos é 0,625. Quer dizer, então, que o item está errado. Beleza? Olha o que ele fala aqui. Com base nos dados, conclui-se que o óbito ocorreu 40 minutos antes da descoberta do cadáver. Como que nós vamos determinar isso? Olha só, vamos lá no nosso item de número 47. O tempo, só lembrando, ele é igual a 1 sobre K. O K nós encontramos no item anterior, que é 0,6. Ln de 10 dividido por T menos 22. Lembrando, meus queridos, que a temperatura, né, quando o do corpo, na hora do óbito, era de 37. Então, né, menos 22. Então, T vai ser igual a 1 sobre 0,6, deixa isso quietinho. Ln de 10 sobre 15. Observe aí, vai ficar 1 sobre 0,6, que 10 e 15 dá para simplificar por 5, que vai ficar 2 sobre 3. E aí, como nós teremos uma divisão no logaritmando, sai subtraindo na mesma base. Vai ficar 1 sobre 0,6 vezes 0,7 menos 1,1.
Isso aí vai ficar menos 0,4 dividido por 0,6. Isso aqui está em horas. Para eu transformar para minutos, basta multiplicar por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Então, isso aqui, meus queridos, vai ficar menos 40 minutos. Esse menos 40 minutos quer dizer que é 40 minutos antes da descoberta do corpo. E foi isso que ele disse. Quer dizer que o nosso item de número 47, ele está correto. Beleza? Vamos para o item 48, que é uma interpretação gráfica bacana. Olha o que ele fala. 48. No sistema de coordenadas cartesianas, TOT, o gráfico de t, válido a partir do momento em que o indivíduo morre, representa uma função decrescente que se inicia no primeiro quadrante. Olha só. Lá naquele menos 2/3, menos 2/3, é aí o menos 40 minutos, que nós achamos no item anterior. A temperatura dele era de 37, foi no momento do óbito. No momento que ele foi encontrado, T igual a 0, temperatura, nós calculamos lá no item 44, era 32. E com isso foi decrescendo exponencialmente, né? Foi decrescendo exponencialmente. Toda exponencial, ela tem um limite horizontal. Esse limite horizontal, como você pode calcular? Você pega essa parte aqui que está com o expoente e coloca tendendo a 0. Vai ficar 22 mais 0, que é 22. Ou seja, aquilo ali vai ficar pequeno, 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 pequeno. Isso aqui vai chegar muito próximo de 22 graus, mas nunca vai chegar a 22 graus, é o limite. Observe que esse gráfico é decrescente, sim, beleza, mas ele inicia no segundo quadrante, então por isso o item está errado. E o item 49 também já foi respondido. Olha só o que ele fala. À medida que T aumenta, né, a temperatura tende a se aproximar da temperatura de 22 graus, mas nunca chega a atingi-la, certo? Esse 22 graus é o limite. Então, basta você pegar com quem está o expoente ali e zerar, beleza? Esse vai ser o limite. O item está correto. Meu querido, treine, não pare de treinar. Muito obrigado pela aula de hoje. Eu sou o professor Carlos Sprovel. Beijos do Magro. Uau! Até a próxima.